Fisiopatologia da celulite. E aí, quem sabe como funciona aí a origem, causa, coloca aí para mim. Muito bom, Ana, aprender a respeito, Sônia chegando, Flávia. Bota aí para mim. Vocês conhecem a fisiopatologia? O mecanismo da doença, o mecanismo do problema? Bom, eu não vou fazer mais suspense, tá? Então, eu vou começar falando para vocês que esse negócio me veio à cabeça, né? A gente fazendo vários estudos, estudando com termografia infravermelha, estudando laser de baixa potência, fototerapia, fotobiomodulação, para a área de estética e para celulite, e aí me veio na cabeça, caramba, eu sempre falo assim, eu gosto de conhecer a fundo mecanismos de ação da terapia, mecanismo da patologia. A Nath botando aí inflamação, origem, estilo de vida, alimentação. Nath, seguinte, vamos lá, vamos para dentro, vamos falar de pesquisa, tá? Eu me propus, e aí foi uma tarefa assim, está sendo uma tarefa pesada, difícil, tá? E como eu falo para vocês, eu tenho 30 anos de pesquisa, então eu falo assim, eu comecei a querer mapear o que existe de evidência científica no processo fisiopatológico da lipodistrofia ginoide, ou também conhecido como fibroedema geloide, ou popularmente conhecido como celulite. Muito bem. Bom, a celulite é ao contrário do que vocês podem pensar, gente, né? O mecanismo, a fisiopatologia do problema está muito longe de ser esclarecido. Muito. E quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? Eu iniciei um processo de revisão sistemática. Eu formei um grupo, na verdade, né, um grupo de pesquisa, onde estão 4 alunos meus, né? Professora Débora, que é coordenadora da estética lá de Taubaté, Douglas, meu aluno de mestrado, Douglas Barbaroto, a professora Fernanda Púlpio da Univap, a professora Patrícia Sardinha, também da Univap, professor Carlos Ruiz, conhecido de vocês, e a gente iniciou um processo de levantamento e revisão sistemática sobre a celulite. Então, assim, imagina que eu consegui levantar cerca de 1.400 artigos científicos na literatura, quando eu cruzava algumas palavras para buscar a parte assim de mecanismo do problema, mecanismo da doença, fisiopatologia. Cerca de 1.400 artigos, tá, gente? Eu tive muitas surpresas nesse caminho. Uma das surpresas que eu ainda fico assim é que a lipodistrofia ginoide, a celulite, ela é classificada como uma condição não patológica, né? Então, eu falei assim, mas será, né? Será? Que coisa absurda, uma condição não patológica. De onde veio isso? É fisiológico, né? É um processo, né? Mas o que é... Não, porra, não estou entendendo, né? Não estou entendendo. Achei uma coisa tão absurda isso, galera. Uma condição classificada como não patológica. A celulite, chamada de lipodistrofia, chamada de fibroedema geloide, classificada como um problema não patológico. Bom, vamos lá. Começamos a fazer a avaliação dos artigos e aí, né, a gente vê vamos dizer assim, a epidemiologia do problema, né, mostrando que chega de cerca de 85 a 95% das mulheres pós-puberdade experimentam
o problema da celulite. Por isso que eu falo assim, às vezes assim, as mulheres querem morrer, né? Quando eu falo assim, galera, a celulite é o que é de mais próprio do feminino, né? A celulite é da mulher. O homem não tem celulite, a não ser que tenha alguma síndrome genética. Boa noite, professora Sandra Costa, Yara, né, Lauren, Alexia, Tatiana, boa noite, galera. Então, eu falo assim, o que há de mais próprio do gênero feminino do que a celulite, tá? Então, assim, as mulheres querem morrer, para com isso, é horrível e tal. Não, tudo bem, mas chega a afetar 98% das mulheres, dependendo do local, da faixa etária, mas assim, após a puberdade, tá? Então, é um problema realmente, é um incômodo, né? E aí a gente vai estudando, vai vendo, olha, realmente os graus, né, da celulite, grau... Tem gente que fala grau 0, né, mas grau 1, 2, 3 e 4, e aí a gente tem uma série de características e classificações. Vira e mexe aparece uma classificação nova, uma proposta nova de classificação baseada em sinais e sintomas, baseados em coisas novas que se descobre. Mas o que eu vejo, o que eu percebi, gente, é que na literatura científica, e aí eu estou falando para vocês, não é o que está em livro, tá? Muitas vezes a gente pega uma citação de livro, eu quero que vocês entendam a diferença. Livro não é literatura científica, né? Livro é livro. Se eu for escrever um livro, eu posso colocar ali o que eu quiser, os artigos que eu escolher. É diferente quando você faz uma revisão com uma metodologia sistemática, com critérios de inclusão, critérios de exclusão, com avaliação metodológica dos artigos científicos, tá? Então isso dentro da ciência, dentro da pesquisa, as revisões sistemáticas com meta-análise são artigos científicos que a gente chama de secundários, porque não são estudos clínicos, mas eles têm toda uma metodologia muito rígida. E quando a gente começa, eu falo assim, olha, por que eu diferencio revisão narrativa, livro, de uma revisão sistemática e meta-análise? Porque eu falo assim, quando você faz uma revisão narrativa, ou quando você escreve um livro, você bota ali dentro o que você quer. Então, existe um grande risco de tendenciosidade. E muitas vezes, a pessoa quando escreve um livro, outro dia eu estava conversando isso com colegas, e ele pega artigos, mas ele não vai a fundo como eu fui, na questão da origem do problema. Então eu quero saber a origem do problema, o mecanismo fisiopatológico. E aí você começa a ter a repetição da repetição, né? As pessoas não vão nos artigos originais, não leem os artigos, começam a repetir um monte de coisa, e aí você tem um monte de referência em livro que não são científicas. Tem livro falando um monte de coisa. Gente, presta atenção, eu quero desenvolver senso crítico em vocês. Papel aceita tudo, até receita de bolo. E até receita de bolo que não dá certo. Pegou a ideia? Então, assim, escrever, né, a gente precisa entender, a gente precisa desenvolver o senso crítico sobre aquilo que a gente está lendo. Então, quando a gente faz uma revisão sistemática, é isso que eu estou fazendo sobre a fisiopatologia da celulite, a gente começa a perceber que não tem nada. Qual não foi a minha surpresa depois de avaliar quase 1.400 artigos, né? E aí começar a ver que é teoria em cima de teoria, citação em cima de citação, e ninguém conhece ainda hoje, nos dias de hoje, o mecanismo fisiopatológico da lipodistrofia ginoide. Então, eu já estou revelando para vocês que isso é uma coisa quente. Levantamento, revisão sistemática científica, feito por um grupo de pesquisadores, com mais de 1.400 artigos levantados, tá? E aí a gente começa a ver, tudo bem, tem artigos antigos, né? Quando eu falo assim, o artigo de Nürnberg e Miller, por exemplo, né? Ele foi um dos primeiros artigos, um artigo que é muito citado, que fala sobre celulite. Ele coloca uma hipótese, tá? Existem algumas poucas evidências, algumas evidências esparsas científicas, por exemplo,
a questão dos septos, né? Então, a questão anatômica da diferença homem e mulher, a questão dos septos lá na pele, né? Que coloca que os homens têm os septos distribuídos com uma orientação mais diagonal. Tem até alguns achados histológicos, algumas demonstrações de tomografia sobre isso, aonde você coloca assim, olha, é como se fosse, sabe, meia arrastão aí de carnaval, meia, né, meia calça, assim. Então, os septos colocados em forma diagonal, na hora que você tem, por exemplo, um aumento de adiposidade ou um aumento de retenção líquida, etc., que você tem o enchimento ali do tecido, a pessoa engordou um pouco, a pessoa reteu líquido, estava retendo líquido, a pessoa... Então, o que acontece? No homem, os septos diagonais, eles fazem como se fosse aquela meia arrastão. Eles fazem isso aqui, ó, e esticam, né? E na mulher, o que acontece? Você tem os septos ali e parece, sabe aquele sofá, minha esposa adora aquele sofá Chesterfield, né? Ou aquele aspecto de colchão, aonde você tem aquelas preguinhas. Então, o tecido, ele enche, vamos dizer assim, ou de gordura, ou de líquido, etc., ou a pessoa ganha um pouco de peso. E aí, como os septos são perpendiculares, o tecido infla, mas ele fica preguiado, dando aquele formato de casca de laranja. Então, isso é uma coisa, um aspecto, uma tentativa de explicação que leva em conta, né, do ponto de vista anatômico, tá certo? Então, olha, desde os primeiros estudos de Nürnberg e Miller, que a celulite tem sido um ponto controverso nas ciências da saúde, né? A gente sabe que existem diferenças e ocorrem alterações no tecido subcutâneo, né, como o edema, a lipodistrofia, o desvio fibrosante do tecido conjuntivo, a própria, né, a fibrose de maneira geral, né, mas as diferenças anatômicas não explicam simplesmente a origem, né, do processo complexo que é a lipodistrofia ginoide. Então, uma das coisas, né, eu vou mostrar, depois eu vou colocar para vocês, quem está vendo a live hoje, depois eu vou disponibilizar os artigos, né, os PDFs dos artigos para quem quiser ler, lá no meu grupo do Telegram, tá? Então, quem não está no grupo do Telegram, no link da minha bio tem o caminho lá para se inscrever no grupo do Telegram. Eu estou colocando os artigos, o PDF dos artigos completos lá no grupo do Telegram para quem quiser ler, tá certo? Bom, então, o que a gente fala? Olha, qual a outra teoria? Existem basicamente 4 teorias para explicar a fisiopatologia da celulite. Certamente que os desequilíbrios hormonais, né, nas principais fases do desenvolvimento orgânico aí, quando eu falo onde ocorrem as maiores transformações hormonais na mulher, então a gente coloca, obviamente, a puberdade. Então a puberdade é uma fase fisiológica do desenvolvimento humano, mas que certamente ocorrem alterações grandes no nosso corpo. Eu chamo isso na minha aula de inflamação, até no meu curso que está lá de disfunções, né, de fototerapia e fotobiomodulação para disfunções estéticas, eu coloco na aula de inflamação, eu chamo isso de fatores fisiológicos desequilibrantes, né? Isso é uma terminologia que eu criei. Por quê? Porque são fatores que são normais, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano, da nossa fisiologia, mas que são aspectos extremamente desequilibrantes e que são interpretados pelo nosso corpo, né? Eu sempre falo, toda doença é um desequilíbrio orgânico. Então, esses desequilíbrios, mesmo que fisiológicos, em determinadas fases da nossa vida, eles acabam sendo interpretados pelo nosso corpo como estímulos inflamatórios, tá? Então, quando a gente vê assim, olha, na puberdade,
na gravidez, no climatério, né? Chegando à menopausa, uso de anticoncepcionais. Então, são todos aspectos que mexem muito com o equilíbrio hormonal, são fases importantes da vida da mulher, aonde o corpo pode interpretar isso como estímulos inflamatórios, né? Então, esses desequilíbrios hormonais são esperados nessas situações fisiológicas. Então, recapitulando: puberdade, início da juventude, gravidez, climatério e menopausa, né? Além do uso de anticoncepcionais, hormonais, né, sistêmicos, terapias de reposição hormonal, aspectos que podem influenciar e podem acarretar ou representar desequilíbrios importantes na nossa fisiologia e serem interpretados como estímulos inflamatórios. Então você veja, por exemplo, eu até mencionei, acho que eu mencionei isso na terça-feira, tá? Colocando que acabou de sair um artigo no Proceedings of National Academy of Science, que é uma das revistas de medicina mais importantes do mundo, mostrando uma relação direta de causalidade entre obesidade e osteoartrite. Então, por quê? Porque o tecido adiposo, ele é naturalmente uma fonte de mediadores inflamatórios, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um acúmulo, né, o desenvolvimento, um aumento do tecido adiposo, naturalmente você tem ali um aumento da produção e da síntese de citocinas inflamatórias derivadas do tecido adiposo, as chamadas adipocinas, né? Mas é interessante ser o tecido adiposo, existem adipocinas anti-inflamatórias, como a adiponectina, né? E existem outras adipocinas, são novamente repetindo, citocinas geradas ou produzidas no tecido adiposo, tá? Citocinas são mediadores inflamatórios importantes, né, que participam e desencadeiam e fazem atração, migração celular, quimiotaxia para leucócitos, essas coisas, tá? Então, o tecido adiposo ele produz essas substâncias. E esse trabalho ele mostra uma relação direta entre, é um trabalho complexo, eu não sei, acho que não vale a pena, porque ele realmente é muito complexo, tem que ler com calma, ele tem muito resultado, muitas técnicas extremamente avançadas de biologia molecular, que mostram que o tecido adiposo está diretamente relacionado com a osteoartrite, tá? E da mesma forma, quando você vê que o acúmulo de gordura e a proliferação dos adipócitos, né, eles são um importante fator inflamatório, tá? Um importante fator inflamatório, e aí isso também pode contribuir, obviamente, com a gênese da celulite, da lipodistrofia. É importante que a gente veja que, assim, não é o único fator, né? A gente tem resultados de estudos clínicos nossos, do meu grupo, que mostram que mesmo mulheres com baixo percentual de gordura, realmente, assim, sabe, aquele pessoal bem malhadão de academia, estilo paniquete, que aí você vê, quando você faz a avaliação, por exemplo, um exemplo, né, da região do quadril, você percebe que existe processo inflamatório ali na região do culote, mesmo sem haver acúmulo de tecido adiposo. Mesmo a pessoa estando em forma, assim, você pode não perceber, não ter o aspecto visual da celulite, o formato da casca de laranja, né, aquele aspecto da superfície da pele, mas você sabe que o processo inflamatório está vigente. Você consegue observar, especialmente com termografia infravermelha, você vê que ali na região do culote existe um processo inflamatório ativo, mesmo sem você ter um desenvolvimento ali de tecido adiposo. Então, você vê que a gênese do processo da celulite, ele não está simplesmente ligado à adiposidade, ao acúmulo de gordura. Existe um processo inflamatório subjacente,
existe um processo inflamatório gerado por outras razões, seja por desequilíbrios hormonais, seja por outros fatores que a gente não conhece. Então, assim, a gente pode, vamos dizer assim, sintetizar 4 teorias existentes hoje, que não estão comprovadas, tá? Então eu vou falar para vocês as 4 teorias que tentam explicar a origem da lipodistrofia ginoide. Né? A primeira teoria, que foi essa proposta por Norberg e Miller, ela observou as diferenças anatômicas, né, do tecido conjuntivo subcutâneo, diferença entre masculino e feminino, e aí coloca que sem essas diferenças elas podem ser ainda mais acentuadas devido à ação de hormônios, de andrógenos durante a gravidez, efeitos sobre fibroblastos, né? Então, a gente fala assim, mas o fibroblasto é a razão. Não, o fibroblasto é uma célula importante, né? É uma célula que pode levar pode ocorrer uma substituição do tecido normal, muscular, conjuntivo, por uma proliferação anormal de fibroblastos, causando uma mudança na arquitetura do tecido e, consequentemente, até um processo fibrótico, tá? Não é só fibroblast, então outros produtos, né, que vão ser sintetizados, mas é importante que a gente entenda que na sequência de eventos do processo inflamatório, não existe formação de fibrose se não houver inflamação. O processo fibrótico ele é o resultado final de uma inflamação mal resolvida, que não evoluiu bem. Tá? Então, você vê que assim, cada teoria, essa teoria da diferença anatômica, ela não explica tudo. Tá? Então, simplesmente ter uma diferença de arquitetura ali dos septos no tecido conjuntivo não explica a formação, o processo inflamatório, a formação de fibrose, tá? Todo o processo que acontece, né, na lipodistrofia. Tá? Segundo esses autores, né, Norberg e Miller, que lançaram essa hipótese, o tecido conjuntivo hipodérmico feminino, ele apresenta, então, um arranjo perpendicular à superfície da pele. Os tecidos masculinos apresentam um arranjo oblíquo, diagonal, tá? Criando, então, compartimentos que seriam como se fossem polígonos, né? Hexágonos, poligonais, vamos dizer assim, em relação à superfície da pele. E aí, quando você tem, como eu falei, um acúmulo ou de gordura, ou de líquido, etc., um ganho de peso e tudo, aquilo vai inchar e aí dando o aspecto de colchão, dando o aspecto de sofá Chesterfield, né, para a superfície da pele, aquela casca de laranja que a gente vê. Né? Mas como eu falei, simplesmente a diferença anatômica não explica o processo inflamatório, a fibrose, etc. Né? A segunda teoria diz respeito à parte de vascularização, né? Então, a vascularização do tecido subjacente, do tecido ali de derme, epiderme, tecido adiposo, tá? Então, é interessante porque a gente vê, tudo isso é uma coisa clássica, né, que em celulite de grau mais avançado, você pode chegar a ter uma redução de fluxo de até 40% redução de fluxo sanguíneo no local. Então você tem uma queda de temperatura, uma redução em alguns pontos, né, por redução de fluxo sanguíneo. Tá? Então a teoria vascular, que foi proposta por Merlin e Curry, né, mostra que o tecido adiposo apresentaria um padrão clássico de vasos sanguíneos, né, onde existem ali mastócitos residentes na região, alta presença de fibroblastos, né? Fibras colágenas, etc. Então, assim, eles colocam que poderia haver uma estase sanguínea,
ou seja, o sangue ficar mais retido naquela região, ocorrer alteração de permeabilidade. Gente, presta atenção, eu estou falando aqui de estase sanguínea, redução de velocidade de fluxo. Eu estou falando de alteração de permeabilidade vascular. Caramba! Isso lembra alguma coisa para vocês? A primeira fase aguda do processo inflamatório, o que é? Vasodilatação, lentificação do fluxo, alteração de permeabilidade vascular. Faz sentido? O que você acha? Sâmia, o que você acha, Kellen? O que você acha, Ana? Né? Então, quer dizer, eu já falei de diferenças anatômicas. A segunda teoria fala de estase vascular e alteração de permeabilidade dos capilares. Tá? Então, isso ocorreria, aumento ali do extravasamento plasmático, extravasamento de líquidos, né? E aí ocorreria também aumento da proliferação de fibroblastos e síntese de colágeno. Percebe? Fiona, você, né, percebeu, né? Muito bem. E aí você pode, uma redução de drenagem linfática e blá, blá, blá. Cara, isso é exatamente o que acontece no processo inflamatório. Essa é a teoria 2, tá? Segunda teoria. Qual é a terceira teoria da fisiopatologia da celulite? Diz respeito à inflamação crônica. Aí já vem inflamação. Hormônios ovarianos, que são especialmente importantes para a integridade do colágeno, para a distribuição, para a distribuição da gordura no corpo, né? A distribuição, tanto que, por exemplo, quando você faz uso de glicocorticoide, faz aquela distribuição chamada de centrípeta, face em formato de lua, acúmulo de gordura em determinados locais. Então, assim, os hormônios, eles determinam essa distribuição de gordura no nosso corpo. Muito bem. E aí a gente tem uma resposta inflamatória crônica baseada nos desequilíbrios hormonais diretamente. Então a gente tem efeitos aí de hormônios mediando enzimas que destroem colágeno, que destroem elastina, tá? Então essa terceira teoria coloca assim que o desequilíbrio hormonal ele afeta diretamente aspectos inflamatórios. Aumenta a atividade de metaloproteinases, como a colagenase, destruindo colágeno, outras metaloproteases destruindo elastina, formando um processo importante inflamatório, né? E que vai desenvolver uma fibrose. Tá? Muito bem. Bom, hormônios normais, hormônios estrógenos, tá? Na verdade, Elisana, o problema não é qual o hormônio está alterado. O problema é o desequilíbrio, entendeu? Porque nós temos muitos estudos mostrando que determinado hormônio, quando está aumentado, induz determinado efeito inflamatório. Aí você tem outros trabalhos que demonstram que um determinado hormônio, quando está diminuído, tem um outro efeito inflamatório. Então, na verdade, o nosso corpo, ele não responde exatamente a um estímulo específico, mas ele tá respondendo a esse desequilíbrio do corpo, que a gente chama de homeostase. A homeostase é o equilíbrio do meio interno. Quando ocorre a quebra do equilíbrio, o corpo reage com uma resposta inflamatória. Entendeu? Então essa foi a terceira teoria da inflamação, da formação da celulite. E a quarta teoria é uma teoria, olha, deixa eu só você falar assim, ó, eu vou citar algumas coisas, alguns achados aqui específicos, científicos, olha, por exemplo, né, estrógenos podem atuar tanto como pró-inflamatório como anti-inflamatório.
Então foi exatamente o que eu falei. Eu tinha feito algumas anotações para não esquecer, né? Dependendo da expressão do receptor para estrogênio, baixos níveis de estrógeno parecem estar relacionados a processos inflamatórios sistêmicos, aumentando níveis de interleucina 1, aumentando níveis de TNF-alfa, fator de necrose tumoral. Tá? Então você vê, baixos níveis de estrógeno estão relacionados ao aumento sistêmico de interleucina 1 e TNF-alfa. Tá? Então, mas você tem outros marcadores, como interleucina 6, né, que também, por exemplo, estão muito aumentados, além da interleucina 1 e TNF-alfa, estão muito aumentados no climatério. Então você vê que são marcadores de inflamação sistêmica, porque você está tendo baixa hormonal, mas outros marcadores aumentam com alta exagerada de hormônio. Então você percebe que não é exatamente porque um determinado hormônio está alto ou outro determinado hormônio está baixo, mas assim, o desequilíbrio em determinadas fases da vida, e isso tem assim, eu posso falar para vocês de comprovação científica, eu posso mandar, eu tenho os artigos, já está no meu computador, tá? Demonstrando diretamente, né, com a dosagem dos hormônios e a dosagem dos mediadores inflamatórios, né, mostrando que determinado desequilíbrio hormonal vai levar ao aumento, por exemplo, desses marcadores inflamatórios tão importantes. Né? Até prostaglandina E2, ela está aumentada, por exemplo, em determinadas fases do próprio climatério, né? Eu chamo de climatério aquela fase pré-menopausa, tá? Então, só para esclarecer, menopausa que a gente fala, eu estou na menopausa. Não, menopausa, gente, isso aqui é definição, tá? Menopausa é a data da última menstruação da mulher. Da última. Depois disso, não teve mais nenhuma. Então, a data, o dia da última menstruação. Isso é menopausa. O processo que vem antes do desequilíbrio até ocorrer a última menstruação é o climatério. Então, nessa fase, por exemplo, você tem inclusive aumento de prostaglandina E2. Então, você pode ter aumento de sensibilidade à dor no local. Né? A gente fala assim, mas a celulite ela não dói diretamente, ela pode doer. Existem muitos relatos, mas o que mais tem ali é exatamente o sensibilidade à dor. Aí as pessoas falam assim, não, está sensível porque o edema está pressionando as terminações nervosas. Não, está sensível porque eu tenho um aumento de mediadores inflamatórios que causam hiperalgesia, tá certo? Então, gente, isso é dosado. Isso, de novo, Aninha, você que teve aula comigo já, né? Cara, eu falei de vasodilatação, alteração de permeabilidade vascular, hiperalgesia, aumento de citocinas inflamatórias, aumento de prostaglandina E2, e aí vem neguinho me falar que não é processo inflamatório. Tem fibrose, aí eu falo para vocês que fibrose só existe como resultado final de uma inflamação mal resolvida, tá? E aí chega lá no final, né? A gente tem ainda a quarta hipótese, que é genética. Então haveria uma determinada propensão genética, mas isso aí está longe de ser comprovado, né? É isso aí, Vânia, alteração dos processos bioquímicos, né? Então você vê, a prostaglandina E2 vamos dizer assim, o mediador mais conhecido do processo inflamatório e da sensibilização à dor. Tá? Então você fala assim, então a celulite no grau 3, no grau 4, tem hipersensibilidade dolorosa, eu tenho aumento de prostaglandina E2. E isso ocorre especificamente ou também, por exemplo, na fase de climatério. Tá? Então, gente, estou falando para vocês, isso é fisiopatologia. Mas você vê que, assim, o mapa do negócio
Estou falando para vocês de 4 teorias. A literatura científica, eu revisei 1.400 artigos científicos, tá? Então eu estou fazendo isso por você, para poder trazer para você esse conhecimento mastigado, né, e confiável. Então, assim, falo para você que não existe um mecanismo determinado, existem 4 teorias que, na verdade, você percebeu, não sei se você conseguiu pegar e perceber que não tem como você isolar uma das 4 teorias. A genética ainda posso até deixar ela meio de lado, mas as 3 primeiras teorias está muito claro, pelo menos para mim, que elas estão todas interligadas, né? Desequilíbrio hormonal, inflamação, alterações morfológicas e estabelecimento de um quadro que vai culminar com a fibrose, né? Que vai culminar com redução de fluxo sanguíneo e alterações. Gente, qual é a fase final da inflamação crônica? Alguém pode falar para mim? Tem 2 possibilidades, mas na verdade a gente vai resumir em uma só. Perda de função. Só que essa perda de função, ela pode se expressar de diversas formas. Uma das formas, por que ocorre, por exemplo, quando você tem uma fibrose hepática? Ocorre a perda de função do fígado, porque as células normais, os hepatócitos, são substituídos por tecido fibrótico, ok? Faz sentido? Aí eu tenho fibrose. No pulmão, quando ocorre a perda da função pulmonar? Quando o tecido pulmonar, natural, normal, capaz de fazer trocas gasosas, é substituído por tecido fibrótico afuncional. Então, o que acontece? Exatamente, perdeu a função, não consegue fazer trocas gasosas. Então, resultado de processo inflamatório. Numa asma, que é uma inflamação crônica, no tabagismo, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, várias aí que são consideradas obstrutivas, tá? Que mais? No caso, eu falei do fígado, que pode ter vários, né? Inclusive até parasitoses, isso até pode provocar, no caso, os granulomas hepáticos, é um pouquinho diferente da fibrose, mas também ocorre perda de função. Então, o que vai acontecer lá na região da celulite, resultado de um processo final? Ah, mas professor, mas eu não tenho ali inflamação, o tecido está fibrosado. Porra, porque você já teve inflamação, bem. Está entendendo? Você já pegou num grau mais avançado. E aí a gente entra, né, nas estratégias de tratamento. Tá ok? Eu vou acelerar um pouquinho porque até agora eu só falei de fisiopatologia. Aí eu quero mencionar a questão do tratamento. Então vamos lá. 2 situações diferentes para o tratamento da celulite, beleza? Um processo inicial, que eu posso avaliar muito bem com a termografia infravermelha, né? Onde eu tenho processo inflamatório agudo, e um processo mais avançado, onde eu já tenho tecido fibrótico. São 2 situações diferentes, que podem ocorrer ao mesmo tempo na região. Aí que está o negócio. Num mesmo culote, eu consigo observar pontos de inflamação aguda, como eu consigo observar pontos fibróticos. Então, como tratar isso, né? Posso tratar de forma setorizada? Exatamente. Mas o que eu falo para vocês é assim, precisamos mudar o algoritmo de tratamento, precisamos pensar, por exemplo, que num local que eu tenho uma inflamação aguda, faz sentido eu agredir mais o tecido? Vamos pensar nisso? Faz sentido eu dar calor, dar pancada, dar onda de choque, dar radiofrequência, agredir o tecido? Faz sentido? Ah, mas quando eu tenho a inflamação crônica, que eu já tenho fibrose, eu tenho baixo fluxo, etc. Ah, será que eu posso dar pancada no tecido para agudizar, para quebrar essa fibrose, para transformar aquilo numa situação aguda para tentar resolver melhor? Também faz sentido? Então,
Veja só, a gente começa, quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a ter o quê? Liberdade. Quando eu falo assim no meu curso, né? Que o conhecimento liberta, o conhecimento traz confiança, autonomia e liberdade, porque aí você vai determinar o esquema de tratamento lógico, pensado e científico, entendeu? E aí eu vou mencionar para vocês, que é o meu tema principal de estudo, que é a fotobiomodulação, tem um artigo muito legal que eu falo assim, olha, tem demonstrações que a terapia com laser e LED, todos os dois, tanto laser quanto LED, né, ela aumenta a expressão de adiponectina. O que é a adiponectina? É a citocina anti-inflamatória do tecido adiposo. Entendeu? Então, tanto o laser quanto o LED aumentam a expressão de adiponectina. Tem um trabalho interessante também de um grupo da Universidade lá de São Carlos, né, o grupo do professor Vanderlei Banhato, que fez um trabalho interessante associando exercício físico com uns painéis que eles fizeram de laser. E qual foi a dose? Era um painel com vários emissores de laser, né? E eles irradiavam, cada emissor de laser tinha 100 miliwatts. E aquilo foi irradiado durante 10 minutos. Então dava aproximadamente a dose por ponto de 100 joules de energia por ponto de tratamento. Então, assim, foi uma dose, mas que apresentou resultados muito positivos para o tratamento da celulite. É claro que teve exercício associado, né, gente? Quando eu falo que o tratamento, ele precisa ser integrado, nenhum tratamento, não existe o milagre, tá? Não existe resultado em 2 dias, botem isso na cabeça, né? Você pode até ter, melhorei a aparência, mas o processo está lá. Tá? Não vai existir milagre em 2 dias. Então você precisa tratar, tá bom? Né? E aí, bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Vocês precisam começar a pensar que tratamentos efetivos que vão gerar saúde da pele, vitalidade, eles são tratamentos contínuos e de longo prazo. É isso que você tem que passar para o seu cliente.